Bonjour, gente! Hoje eu vim aqui para falar de um clássico da literatura francesa. Fazer um resumo do romance ficção de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris. Notre-Dame de Paris, ou para aqueles que preferem, o Corcunda de Notre-Dame. Para aqueles que conhecem, esse romance, ele não conta somente essa aventura do Corcunda de Notre-Dame, ele também fala de Paris da Idade Média, da violência da época, da rebeldia do povo nesta época, e também fala da arquitetura de Paris na Idade Média. E agora eu vou fazer um pequeno resumo desse romance de Victor Hugo, que se passa no século XV, na bela cidade de Paris. A história desse romance de Victor Hugo se passa em torno da Catedral de Notre-Dame, mais precisamente do que a gente chamava na época La Cour des Miracles. E o que era La Cour des Miracles? La Cour des Miracles eram esses lugares reservados em quase todas as cidades da França e eram lugares de não direito, onde se reunia mendigos, bandidos, traficantes de todo tipo. E eles tinham mesmo uma linguagem exclusivamente para eles, que eram gírias da época. E essa Cour des Miracles, tudo era permitido, tudo que se passava não tinha lei. Era um lugar de não direito, como eu disse. E nessa época, os mendigos tinham como se fosse um sindicato, somente a eles, e que era bem organizado, né? Com o seu linguagem, com suas normas, e eram eles que mandavam nesses lugares de não direito. E por que se chamava Cour des Miracles? Porque Cour des Miracles, eles se reuniam o dia todo, faziam a festa, dançavam, bebiam, faziam tráfico, e à noite, mais ninguém, todo mundo desaparecia. Por isso que se chamou La Cour des Miracles. E nessa Cour des Miracles da Catedral de Notre-Dame vivia a bela cigana que se chamava Esmeralda. Esmeralda era tão bonita, tão sexy, que quase todos os homens que frequentavam La Cour des Miracles ficaram apaixonados por ela. E acontece o que acontece. No arquidiácono da Catedral Notre-Dame, o chamado Frollo cai louco, apaixonado pela bela Esmeralda. Ele acredita mesmo que ele estava enfeitiçado pela beleza dessa cigana. Como ele era um homem de igreja, padre, esse amor era proibido. E um dia ele decide, com o seu filho adotivo, o Corcunda de Notre-Dame, ou Quasimodo, aquele responsável de tocar o sino da Catedral de Notre-Dame, os dois juntos tentam sequestrar Esmeralda. E é lá que o capitão Phébus de Châteaupers vai ao socorro de Esmeralda e recupera Esmeralda das mãos de Frollo e do Corcunda de Notre-Dame. A bela Esmeralda, ela era apaixonadíssima por Phébus, mas Phébus não sabia, e ela guardava esse segredo depois de muito tempo. Era louca e apaixonada por Phébus. Esse também era um amor proibido, porque Phébus já era noivo da bela Flor de Lis. O tempo passa e um dia Phébus se encontra com Esmeralda e se declara seduzido pela sua beleza e por seu charme. E o que é que eles fazem? Eles marcam um encontro em um quarto de um motel, de um maison close, e vão se declarar um ao outro e responder às necessidades carnais desse amor grande e santo. E exatamente no momento que os dois estão naquela guerra de corpos, se entregando um ao outro, Frollo entra no quarto e mete o punhal nas costas de Phébus. E Phébus morre sobre o corpo da bela Esmeralda. E a partir daí, Esmeralda é condenada por crime e condenada à morte. E o que é que faz o homem de igreja, Frollo? Ele faz uma chantagem com Esmeralda, dizendo: eu posso lhe salvar, você só será salva dessa condenação se você se entregar a mim e se casar com ele. Só que Esmeralda, a mulher que todo mundo pensava que era uma filha de Joá, Esmeralda tinha sua integridade e disse não a Frollo: jamais eu me casaria com você. E ela alimentava um ódio por Frollo. E o
da sua condenação chega. E nessa época, a pena de morte era por enforcamento. E o que é que acontece? As horas se aproximando, Esmeralda, no ponto de ser enforcada, de repente encontra outro salvador. E quem é o salvador dessa vez? É Quasimodo, o corcunda de Notre-Dame, que também caiu perdidamente amoureux da bela Esmeralda. Era um amor incondicional, um amor puro que ele alimentava pela bela Esmeralda. Então ele vem, ele recupera Esmeralda e ele consegue fugir e se esconder dentro da Catedral de Notre-Dame. As igrejas nessa época serviam como lugar de asilo para os bandidos e traficantes. E durante um tempo, Quasimodo tomou conta de Esmeralda, sempre esperando de um dia poder ganhar o amor da bela cigana. Só que os antigos amigos de Esmeralda, os traficantes, os mendigos, os bandidos que frequentavam a corte de Miracle, traíram Esmeralda e entregaram Esmeralda a Frollo. E foi aquela rebelião. Frollo, com a ajuda do irmão dele, recupera Esmeralda e leva para fora da catedral. E sempre louco nessa paixão mortífera que ele sentia por a bela Esmeralda, ele continua a fazer as proposições dele de casamento, e se ela casa com ele, ela será salva da condenação. E Esmeralda diz: não, não, não. Ela finca o pé e ela diz: jamais eu casarei com você. E o que é que o Frollo ele faz? Ele, revoltado, mal amado por essa bela cigana, o que é que ele faz? Ele entrega Esmeralda ao responsável do buraco dos ratos. Imediatamente, a responsável do buraco conhece a filha dela, que foi sequestrada 15 anos antes, a bela Agnès, filha da cigana responsável do buraco a rato. Ela vê sua filha, ela gostaria de passar um momento com ela, mas infelizmente a mãe não pôde ficar com sua filha, porque imediatamente os policiais pegaram a bela Esmeralda e levaram para o centro de condenação. E essa bela e triste história termina com o enforcamento da bela cigana Esmeralda diante dos olhos de Frollo e de Quasimodo, que observam a cena do enforcamento até o final. E Quasimodo, revoltado, triste, porque perdeu o grande amor da vida dele, ele empurra Frollo do alto da torre, ele cai lá embaixo e morre. E Quasimodo vai em direção do corpo da bela cigana, lhe abraça e decide de morrer com ela nesse beijo eternal da morte. E é assim que termina esse romance. E como podemos ver, vários são os sentimentos, que englobam essa história. A piedade de Quasimodo, esse pobre homem deformado, feio, um monstro, apaixonado por essa bela cigana nesse amor impossível. O amor proibido, o amor escondido de Esmeralda por Febo. A paixão devastadora de Frollo pela bela Esmeralda, que levou ela até a morte. O ódio que Esmeralda sentia por Frollo. E o horror, que é o horror final da história, com o enforcamento da bela Esmeralda. Paixão excessiva, amor excessivo, ódio excessivo, tudo em excesso, o que mostra que tudo em excesso não é coisa muito boa. Vou ficando por aqui, depois eu volto com outras histórias. Tchau!